E não param de pipocar notícias negativas sobre a economia brasileira, sobre a nossa situação fiscal e, obviamente, sobre a disparada do dólar. E por que que eu estou tão pessimista? Porque eu tenho convicção de que o governo não está entendendo nada. Eles acreditam que eles estão no caminho certo e eles estão dobrando as apostas. Por mais que as pessoas tentem alertar o governo, ó, vai dar errado, vocês estão no caminho, né, da confusão, eles encaram isto como uma crítica de opositores, como sendo uma crítica ideológica. Ou seja, eles não estão entendendo nada. O problema na economia do nosso país é de gestão por critérios técnicos. Isso me faz lembrar demais aquele período do governo Dilma Rousseff, onde o país estava indo pro buraco, inflação, juro nas alturas, desemprego aumentando, tudo estava indo errado. Os indicadores estavam todos na direção errada no governo Dilma. E ela não se convencia que estava fazendo a coisa errada. Tanto que quando ela colocou o Joaquim Levy para tomar as medidas mais impopulares na economia, já era tarde demais. E eu ainda acho que ela nem sequer estava convencida de que aquele era o caminho certo. Mas ela colocou porque a pressão foi gigantesca. Foi tarde demais. Ela foi chutada do poder. E eu estou vendo algo similar a este governo Lula. Só que eu quero, do fundo do meu coração, que o Lula fique até o último dia do seu mandato. Por quê? Se ele for empichado, vai dar para ele a narrativa do vitimismo. Ah, eu sofri um golpe. Segundo, se ele for empichado, ele não vai colher as consequências negativas da tragédia fiscal e econômica que ele está deixando o nosso país. Então, os frutos negativos não vão ficar pro Lula porque ele vai estar naquela retórica, naquele blá 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 de vitimismo e de que sofreu um golpe. Então, o Lula precisa ir até o último dia do seu mandato, sentindo todas as consequências da sua incompetência na gestão econômica para não ter narrativas de que ele é um coitadinho que foi sofrer um golpe, que tiraram ele à força do poder, porque isso mantém o PT vivo, isso mantém a militância ativa. E o melhor, se o Lula for até o último dia, ele finaliza de forma melancólica a sua carreira política, que tão mal fez ao nosso país. E para finalizar, o povo precisa sentir na pele, até o último dia do mandato de Lula, a consequência de suas escolhas erradas. Votar mal, votar de qualquer jeito, ter memória curta, precisa ter um ponto final. Isso precisa acabar. E eu espero que o sofrimento, o caos econômico, a inflação que já está tirando o poder de compra das pessoas, as compras nos sites internacionais que praticamente já estão inviabilizadas com os impostos. Eu espero que tudo isto acorde de uma vez por todas o povo brasileiro. Não dá para ter desculpinhas. Estamos indo no quinto, estamos, né? Estamos no quinto mandato petista. Não tem desculpa, nem sequer para fingir espanto. Você pode até falar o seguinte: ah, o primeiro mandato do Lula foi bom. E aí eu também te rebato. No primeiro mandato de Lula, o mundo estava sofrendo numa onda de prosperidade absurda. A China estava crescendo 2 dígitos. Mesmo assim, naquele período, o Brasil surfou mal a onda de otimismo que tinha naquele período. Surfou muito mal. O Lula investiu muito, principalmente na retórica, no consumismo. Naquele período, como a China estava puxando o mundo, o Brasil estava ganhando uma tonelada em dinheiro de exportação de minério de ferro e outras commodities. E poderia muito bem ter investido mais na infraestrutura, melhorado a situação do nosso país. Não o fez. Preferiu ficar no populismo barato do consumismo. No segundo mandato de Lula, ele já começou a plantar sementinhas da heterodoxia na economia. E aí, quando chegou a Dilma Rousseff, ela colocou um regador nessas sementinhas e aí foi só uma tragédia. A partir daí, realmente, pisamos com o pé no acelerador para a destruição da nossa economia. Aí veio o Michel Temer. O Brasil parou de piorar e começou a melhorar. Veio o Bolsonaro e mesmo com a pandemia, o Brasil se saiu muito bem. Tá, então aqui só para dar um resumão para aqueles que têm memória curta. O brasileiro precisa levar a sério o seu direito de votar, para exercer com sabedoria. Bom, fiz aqui uma introdução esticada. Neste vídeo eu vou comentar algumas reportagens do dia de hoje e vou trazer 3 recortes de vídeos que me chamaram muito a atenção. Do William Vac, falando da crise fiscal, Alexandre Schwartzman, que é um economista, e o Mansueto Almeida, que inclusive foi secretário do Tesouro no governo Bolsonaro. No governo Temer, perdão. No governo Temer. Os 3 não são bolsonaristas e estão jogando a real sobre o que o PT está fazendo com o nosso país no campo econômico. Então é sobre isso que eu vou repercutir no vídeo de hoje.
E antes de eu mostrar os cortes nesses vídeos que eu vou mostrar para vocês, eu quero trazer aqui algumas notícias que eu coloquei na minha timeline no dia de hoje. PIB da China pode crescer abaixo de 2% com novas tarifas nos Estados Unidos. Então, aquilo que eu falei na introdução, que no primeiro mandato de Lula, o mundo estava indo muito bem, uma onda otimista, a China crescendo 2 dígitos, a gente tinha um cenário favorável. O Brasil não foi tão ruim, mas deixou de surfar de maneira digna essa onda. Agora mudou completamente. Temos um cenário internacional desafiador. A China que crescia 2 dígitos, agora talvez cresça essa michuruca, e temos associado a todo esse cenário internacional desafiador um governo incompetente aqui na nossa administração local, que é o governo Lula. Então, estamos lascados, galera. Estamos lascados. Eu realmente estou bem pessimista quanto a isso. Eu trago aqui um corte da Infomoney de hoje, na página principal, que fala o seguinte: dólar vai a 6,27 e bolso fica cada vez mais apertado, mas quem sofre é o mais pobre. Cadê o pai dos pobres? Cadê o governo do amor, da empatia? Quando a economia vai mal, quem se ferra mais são sempre os pobres, porque eles não têm colchão, eles não têm economias financeiras, até mesmo para surfar a alta dos juros, aplicando, por exemplo, numa renda fixa. Então eles se ferram mesmo, porque eles vão perdendo o poder de compra diariamente. O que um cidadão hoje coloca num carrinho no supermercado, com uma quantia X, no mês que vem vai caber um pouco menos, o carrinho vai estar um pouco mais vazio com essa mesma quantia. O rico tem grana, vai lá e complementa com o que precisa. E ele ainda tem dinheiro, tem economias, então ele ainda surfa com a alta dos juros para ganhar no investimento. O pobre só se ferra. O pobre só se ferra. Bom, e agora eu quero trazer o primeiro corte que eu separei para vocês. Esse primeiro é do economista Alexandre Schwartzman. Ele é um economista aí conhecido, não é bolsonarista, e ele jogou a real sobre o que está acontecendo com o nosso país. Vamos lá. Algo justifica ver o dólar mais alto da história pelo terceiro dia consecutivo? Não, certamente não esquizofrenia. Tá? Eu acho que, enfim, a gente pode tentar, não é muito meu domínio, mas acredito que um economista realmente entende de psiquiatria. A gente poderia recomendar colocar algum remédio ali na água da Faria Lima para ver se para. Mas não, é uma coisa bastante concreta. A dívida não está em 100%, mas ela estava em 70% no começo do governo Lula, está se encaminhando para perto de 80%. Se a gente não fizer nada, no final do governo Lula vai estar perto de 90%. O problema não é o nível, o problema é o ritmo que essa dívida está crescendo. Não é a inflação vai furar o teto da meta esse ano. Ela vai para perto de 5%. Isso é um problema real. Né? A gente está vendo que o governo não tem um plano crível de contenção de gasto. Como ele não tem um plano crível de contenção de gasto, as pressões inflacionárias vão continuar. Então, sim, tem motivos bastante concretos, não tem nada a ver com distúrbios psiquiátricos para entender o que está acontecendo no mercado. Então, o problema é, tem que atacar faz anos, desde que começaram essa história do arcabouço fiscal, a gente está alertando, não só eu, vai olhar o que o Marcos Mendes escreveu, que o Marcos Lisboa escreveu, o Fábio, né? Todo mundo que faz um pouquinho de conta olhou para o arcabouço, esse negócio não vai segurar a onda. E não está segurando a onda. Então, é um fato conhecido. A gente tem um governo que começou com a maior expansão fiscal da história do Brasil. A expansão fiscal de janeiro de 2023 a junho de 2024 é maior do que a expansão fiscal que foi feita na pandemia. Só que lá a gente tinha uma pandemia, agora a gente não tem pandemia. Lá você fez um aumento de gasto enorme e depois tirou esse aumento. Agora você fez um aumento de gasto enorme que não tem como tirar. Então, obviamente, nós estamos nos encaminhando para uma crise fiscal. Ela ainda não está plenamente desenvolvida. As pessoas estão olhando isso, é uma questão de olhar o que está acontecendo. A menos que você queira acreditar na Moody's, que há um mês e pouco ela fez um upgrade do Brasil e a gente está vendo exatamente como esse negócio funciona. Em outras palavras, o dólar não está disparando por fake news, o dólar não está disparando por especulação, porque o mercado está jogando contra. Na verdade, o mercado está em pânico, está se protegendo. O mercado e as pessoas estão se protegendo porque elas estão desenhando o pior cenário e elas estão antecipando para se proteger. Basicamente é isso. O resto, para mim, aí sim é fake news. É querer maquiar a realidade. E agora eu vou mostrar para vocês esse corte aqui que eu fiz do Mansueto Almeida, onde ele mostra que o real está entre as piores moedas do mundo em termos de desvalorização. Ele só vence a moeda da Venezuela, do Líbano, da Nigéria e do Egito. Tá? Para vocês verem como a gente está indo maravilhosamente bem. Será que esses países também estão ocupando a fake news pela tragédia cambial deles? Acho que não. Vamos dar um play aqui. A gente tem hoje, a nossa moeda, o real, está entre as piores moedas do mundo em termos de perda de valor esse ano. A gente só está ganhando do Líbano, da Nigéria, do Egito e da Venezuela. Então a nossa moeda está com a desvalorização acima de 25%. E por que isso? Por causa de toda essa incerteza fiscal. Naturalmente, quando você tem uma queda da bolsa, quando o juro aumenta, quando o dólar fica muito caro, no mercado financeiro, todo mundo tenta se proteger. Então, por exemplo, há 3, 4 semanas atrás, eu diria que tinha muita gente no mercado apostando que o dólar ia ficar mais barato, porque viria um conjunto de medidas fiscais, ia comprovar que o governo iria cumprir com as regras fiscais, o dólar que estava há 3 semanas atrás R$ 5,81, poderia até ficar mais barato.
enfim, essa expectativa não se realizou, o dólar começa a ficar cada vez mais caro, as pessoas têm que desmontar a posição para parar uma perda que pode se tornar muito grande. E aí esse movimento isso não é especulação, isso é um movimento de proteção inclusive com os investidores de vários fundos de investimento. Isso leva a uma desvalorização adicional do dólar, do real, mas por causa da incerteza. Qual é a maior fonte de incerteza hoje em relação à economia brasileira? Não é o comportamento das exportações nem de importação, é a questão fiscal. Ou seja, que nem ele falou, não é um movimento de especulação, mas de proteção, enterrando aqui qualquer narrativa. E agora, para finalizar, eu quero trazer essa introdução que o William Vac fez quando começou o seu programa, onde obviamente ele abordou a disparada do dólar, que não para, e aí ele falou as atribuições, as responsabilidades do governo Lula. E falou algumas expressões engraçadas. Vamos dar um play aqui, mas também um resumo impecável. E o dólar se fortaleceu hoje lá fora contra todo o mundo, especialmente o real. Em outras palavras, é quando a maré baixa que se vê quem estava nadando pelado. E o Brasil está sendo apanhado com as nádegas de fora. No momento em que as coisas lá no mundo ficam menos favoráveis, a política econômica do governo torna ainda mais frágil uma situação de contas públicas que preocupa e domina todo o debate político por aqui já faz um tempão. Mas não adianta gritar que o rei, no caso é o presidente Lula, que é o árbitro final de tudo na política econômica, não adianta gritar que o rei está nu. Lula se embrulhou na roupagem de uma responsabilidade fiscal que os agentes econômicos não conseguem ver nos fatos da realidade. E se protege dizendo que a volatilidade do câmbio, a alta dos juros, a expectativa de inflação subindo, que tudo isso não passa de movimento especulativo. Não. O Brasil não vai derreter amanhã, não estamos diante de uma catastrófica queda imediata no abismo. O que estamos é caminhando para uma situação na qual diminuem as opções de política econômica para o governo e ficam mais difíceis suas negociações e, portanto, os preços políticos. É isso que enxergam os agentes econômicos. Então, pessoal, eu estou muito pessimista. Eu acho que a nossa crise econômica só está começando justamente porque o PT acha que está no caminho certo. Assim como a Dilma achava, e quando ela acordou foi tarde demais. Eu acho que se o Lula acordar, se ele acordar, também vai ser tarde demais, só que eu espero que ele fique até o último dia do seu mandato. De novo, para o povo aprender e para não dar a narrativa para ele de vitimismo. Ah, sofri um golpe, fui empichado. E para ele sentir as consequências políticas de suas decisões totalmente equivocadas na área econômica. E aí, finalizando de forma melancólica a sua carreira política que tão mal fez ao nosso país. Esse é o meu ponto de vista. Coloquem nos comentários o que vocês estão achando desses assuntos que eu trouxe, se vocês concordam ou não com as minhas observações, enfim, justifiquem aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like, porque isso ajuda a aumentar a relevância. Compartilhem também nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para a gente sair da bolha. Muitas pessoas já se arrependeram de ter feito L. A gente tem que trazer esse pessoal para o nosso lado em 2026, porque eles podem simplesmente anular os votos, eles podem não irem votar. Então a gente tem que não só mostrar que o arrependimento deles em relação ao PT está correto, como temos que convencê-los que a direita é a melhor alternativa. Então, conteúdos que vocês gostem nesse espectro ideológico, mais à direita, mais conservador, ajudem a divulgar. Pode fazer toda a diferença do mundo para 2026. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username. Então fica o convite aí para que vocês me sigam em todas as plataformas. Dado o recado, até o próximo vídeo.